Olá, sou o professor Katian, professor de matemática. Como saber quando utilizar o MMC, mínimo múltiplo comum, ou o MDC, máximo divisor comum, na resolução de problemas? Sou o professor Katian, matemática para vestibulares, Enem e concursos públicos. Inscreva-se no canal do YouTube do professor Katian. Então, vamos para a videoaula sobre utilização do mínimo múltiplo comum e o MDC em duas questões de vestibulares. Questão 1. Universidade Federal de Santa Maria. João, Antônio e Maria viajam regularmente para Porto Alegre. João viaja de 6 em 6 dias. Antônio de 12 em 12 dias. E Maria de 15 em 15 dias. Hoje eles viajarão juntos. A próxima vez em que viajarão juntos será daqui a... Então, para vocês verificarem se o problema é de mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum, vocês têm que fazer as seguintes indagações. Então, vejam como é muito fácil. Quando utilizar o mínimo múltiplo comum? Quando aparece no problema os termos mínimo, múltiplo. Quando aparece a ideia de encontro, ideia de tempo e coincidência, ou seja, perguntas futuras do tipo: quantos dias eles poderão encontrar-se em casa? Uma segunda: depois de quanto tempo os três ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida? Uma outra: após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Qual será o próximo horário de ingestão dos remédios? Então, vocês verificam quais são as perguntas quando se trata de um problema de mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum. Quando aparecer os termos máximo, maior. Quando aparece a ideia de divisão. Veja alguns exemplos. Aos alunos que se dividissem na maior quantidade de grupos possível. Todas as 1.025 pessoas inscritas serão divididas em grupos. Para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível, as equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Então, aqui são algumas dicas para identificar um problema de mínimo múltiplo ou máximo divisor comum. No caso aqui, vejam, analisando a pergunta, quando viajarão juntos? Então, uma pergunta futura. Quando viajarão juntos? Ideia de encontro. Concluímos que se trata de um problema que será resolvido utilizando o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Nós vamos resolver o mínimo múltiplo comum utilizando o método da decomposição simultânea. De que forma? Colocamos, no caso, os três números aqui, 6, 12 e 15, e vamos dividir pelos números primos. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, como nós temos aqui três números, dois deles divisível por 2, vamos dividir por 2. Então, nós teremos 3, 6 e 15, que não é divisível por 2. Nós temos aqui ainda um número divisível por 2. Então, vamos dividir por 2. Continua o 3, aqui dá 3, continua 15. Desses três números aqui, o próximo divisor primo é o 3. Então, dividindo por 3, nós teremos 1, 1 e 5. Não tem mais divisão por 3. O próximo número primo é o 5. Então, dividindo aqui vai dar 1. Então, o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum é o produto desses fatores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 60 dias. Ou seja, o próximo encontro
dos 3 será exatamente daqui a 60 dias. Alternativa letra C. Uma segunda questão. Vestibular do Mackenzie, São Paulo. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições diárias dos partidos na TV foi de. Então, vamos verificar se é um problema de máximo ou de mínimo. Vamos verificar novamente aquela tabelinha inicial. Quando nós utilizamos mínimo e máximo. Eu já vou pular aqui, vou já direto para máximo e visor comum. Quando aparecer na pergunta ou no enunciado os termos máximo, maior, quando aparece claramente a ideia de divisão, por exemplo, aos alunos que se dividissem na maior quantidade de grupos possível. Então, lá, aparece a ideia de divisão e aqui o termo maior quantidade. Uma outra, todas as 1.025 pessoas inscritas serão divididas em grupos. Ideia de divisão. Uma outra dica, para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Então, ideia de divisão e maior comprimento possível. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Então, aparece o termo maior. Então, vamos voltar no problema e verificar se é mínimo, múltiplo comum ou máximo divisor comum. Observe, aparece o tempo de aparição para todos os partidos, foi sempre o mesmo e o maior. Logo, trata-se de um problema que será utilizado o maior divisor comum, ou seja, o maior número que divide simultaneamente esses 3 números. Poderíamos fazer pelas alternativas, mas vamos revisar como é que se calcula o MDC utilizando a mesma forma da fatoração simultânea. Vejam, colocamos os 3 números, 90 segundos, 108 segundos, 144 segundos e dividimos pelo primeiro número primo. Então, eu estou colocando em vermelho porque esses 3 números são divisíveis por 2. Então, é um divisor comum. Coloco em vermelho. Então, daqui dá 45, 54 e 72. O próximo divisor continua sendo 2, só que não é comum, porque 45 não é divisível por 2. Então, colocamos em preto. Então, vai dar 45, repete, aqui dá 27 e aqui dá 36. Como nós temos aqui 36 ainda é divisível por 2, colocamos em preto, porque não é divisor comum. Então, continua 45, 27 e aqui dá 18. Desses 3 números aqui, ainda tem um número divisível por 2. Não é comum, então deixamos em azul, em preto. Dividindo aqui, nós temos 45, que não é, repete, o 27 e aqui dá 9. Agora nós temos aqui 45, 27 e 9. O próximo divisor primo é o 3. É um divisor comum. Logo, coloco em vermelho. Dividindo, dá 15, dá 9, dá 3. Desses 3 aqui, ainda são divisíveis por 3. Portanto, é um divisor comum. Coloco em vermelho. Dá 5, 3 e 1. O próximo divisor é o 3, só que não é divisor comum. Então, coloco em preto. Então, vai dar 5, continua, 1 e 1. O próximo divisor é o 5. Então, observe. Esse é um divisor comum.
Este é o divisor comum e este é o divisor comum. Portanto, o maior divisor comum é o produto desses três fatores em vermelho. 2 vezes 3 vezes 3. 18. Ou seja, são 18 aparições para cada 18 segundos, desculpa, para cada político. Agora vamos verificar o segundo. Aqui nós temos dizer aqui que cada um deles tem direito a, respectivamente, 90, 108 e 144. Como cada aparição demora 18 segundos, para o primeiro eu tenho 90 dividido por 18. Então, ele tem direito a 5 aparições. O segundo, 108 segundos dividido por 18, 6 aparições. E o terceiro, 144 dividido por 18 segundos dá 18 aparições. Logo, o número da soma das aparições diárias dos três políticos será 5 mais 6 mais 8. Total de 19 aparições. Alternativa letra D. Inscreva-se no canal do professor Catian, ative o sininho para receberem as novidades do canal. Gostou desta videoaula? Dá um like. Vocês que estão se preparando para concursos públicos em todas as áreas, estadual, federal ou municipal, acessem a playlist Matemática Básica para Concurso. Na descrição da videoaula, nós estamos colocando o link desta playlist. Espero que tenha gostado dessa videoaula e até as próximas.